Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara e hoje eu estou aqui com a Silvana. Silvana que representa aí a iniciativa Coogema Social. Silvana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui hoje. Estamos animados, né, curiosos para saber o que é o Coogema Social, como foi que a Silvana se envolveu nessa causa. Então, fica aí muito à vontade para contar essa história para a gente hoje. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silvana Feitosa, tenho com formação em administração de empresas. Estamos no COGEMA há mais de 6 anos, né? É um coletivo, é um cooperativismo, onde a gente tem 10 pessoas que formam a nossa associação e, como boas associações, entidades, lideranças que trabalham com a causa social, uma dor, né, que fez com que a gente tivesse esse olhar, essa ideia, para que a gente montasse cooperativismo e assim a gente pudesse também ajudar, apoiar, né. Então, foi uma liderança que estava com umas questões administrativas de projeto para escrever, submeter no edital, e aí eu já tinha um pouquinho dessa expertise, pude ajudar, fazer a planilha, organizar os documentos, e assim surgiu, com essa necessidade de apoio e colaboração com essa liderança, a gente formar o nosso coletivo. Estamos hoje aqui, né, assim, promovendo, criando e aprendendo também para que a gente possa, dar mais condições de fazer um trabalho mais coeso, com mais qualidade, né. E há 6 anos com esse trabalho. 6 anos. Parece que foi ontem, mas assim, a nossa ideia inicial de projetar, de criar esse grupo, né, de formalizar, inicialmente nós tínhamos esse pensar, essa vontade, mas assim, a missão de poder cooperar, ajudar e também promover recursos, né, para que a gente se mantivesse, a gente conseguiu, estar há 6 anos. E 6 anos não são 6 dias, né, É. então 6 anos de muita luta, muito desafio, muitas oportunidades, mas também, assim, muita conexão, muita rede, muita parceria boa, muitas ações e quanto a gente consegue transformar a nossa vida e a vida do outro também, da E sociedade. então hoje de forma, assim, como é que eu posso falar? Como é que funcionam as atividades de vocês hoje, assim, no dia a dia, né? Entendi que há 6 anos vocês, essa dor, né, nasceu, essa dor surgiu em alguém muito próximo a vocês, né, do Isso, coletivo, então vocês entenderam que era uma necessidade de várias outras organizações também, então por isso que nasceu essa solução do Coagema. isso. Mas hoje, assim, de forma prática, como é que funcionam as atividades, o que é que vocês É. fazem, assim, no dia a dia? Já estamos um pouco consolidados, né, na parte administrativa, então a gente tem sempre um encontro semanal, quinzenal para a gente ver a questão mais financeira, quem apoia, quem ajuda, como é que a gente consegue os objetivos, e mensal a reunião gerencial. Todos têm, liberdade, porque todos são coordenadores, né, a gente atua em áreas, separadas, e a gente já tem, uns clientes que a gente pode dizer eu não chamo clientes, eu chamo parceiros, porque, são entidades sociais que a gente faz esse apoio, essa ajuda administrativa, de coordenação de projetos, submetendo projetos, submetendo também os chamamentos editais que às vezes, um CMAS que a pessoa precisa retirar, às vezes precisa só preencher ali um plano de trabalho, então a gente faz essa ajuda administrativa, faz essa ajuda pedagógica também, e também nós somos atuantes na parte socioambiental, que aí é o cuidar da pessoa, o autocuidado, como o Janeiro Branco, a gente fez uma campanha, ações, em escolas, de pegar o lixo ou então de fazer o resíduo, né, pegar o lixo e o resíduo separar e fazer coleta seletiva, às vezes é uma palestra, uma oficina, então a gente atua muito mais na necessidade, né, de quem é nosso parceiro, quem está na rede, mas a gente também presta serviços para se manter, e hoje a gente tem uma loja, é uma loja colaborativa, fica em Bola na Rede, ela é assim, uma parte gráfica, e uma outra parte ela é um brechó, então ela tem 2 segmentos, né, de produtos, mas também ela mantém e hoje a gente trabalha com 3 pessoas lá dentro, fazendo rodízio, né, e isso também nos fortalece para que a gente possa ter recursos. Você citou pessoas, né, e me trouxe aqui uma curiosidade, que é saber quem está por trás disso tudo. Então você cita muito, citou agora pessoa e citou sobre a coordenação, então
Quem Tem somos várias nós? mãos envolvidas Tem, aí, né, tem, fazendo tudo isso tem sim, acontecer. tem Então eu sim. queria entender um pouquinho mais quem é que está nos bastidores, Tá. quem é que está na coordenação, É, se todo mundo é voluntário, como é que funciona? só. O funcionamento, do COGEMA, ele funciona de forma horizontal. A gente tem como premissa a economia criativa e a economia circular, e é tudo de forma horizontal. O que eu estou dizendo, por mais que eu tenha fundado, eu fui a quem fundou, mas eu não tenho o direito, porque eu acredito, e a gente preza muito, que é da sociedade. Então, é seu também o nosso cooperativismo, porque ele veio, ele surgiu para essa causa. Então, hoje eu tenho Lídia, que está sempre muito assim, me substituindo, ela tem uma coordenação, a gente tem Edmeia, tem Graça, tem Nadilene, tem Nédia, quem mais? Temos Carlos, que ele é um doutor de geografia, é sociólogo também, está com a gente, Bárbara, que é bióloga, tem psicólogas, então assim, é um grupo que ele é muito misto, né, e a gente tem também umas artesãos, e hoje, depois aqui do CAIS, a gente está fazendo uma separação. Quem é o núcleo, né, quem coordena, quem são Sim. os associados e quem são os parceiros. Eu não quero chamar de cliente porque eu trabalho para o terceiro setor, em prol, né, vivo, é minha vida o terceiro setor. Então, não são clientes, são parceiros. Essa é uma nomenclatura, mas assim, que a gente faz um contrato, determina, presta o serviço, às vezes emite nota como MEI ou não, mas assim, que a gente separe isso para que a gente possa ter esse entendimento maior e a gente possa crescer. Então, tem uma diferença do ano passado para cá, nesse sentido, da gente se entender quem a gente é, quem está perto da gente e onde a gente quer seguir, mas isso de forma mais prática. Então, a decisão ela é coletiva, é nós, não sou eu. Muitas vezes eu puxo, mas assim, no normal é todo mundo, e todo mundo tem voz, tem voto. Já me vetaram várias vezes, para você ter uma ideia, porque eu penso muito grande, não, vamos pensar mais em pé no chão, quando a gente vai ajudar alguém ou ajudar uma entidade, que a gente também faz trabalho voluntário, né, então todo mundo tem essa obrigação de fazer um trabalho voluntário, Sim. de ler um livro, a gente tenta estimular de fazer um curso, de assistir um filme, de ter esse autocuidado, indicar algum parceiro que tenha alguma atividade, alguma questão que possa mesmo ajudá-los com uma assessoria, de advogados. Então a gente está sempre se ajudando, se cooperando, porque a gente acredita muito de que primeiro tem que ser nós, não no sentido do egoísmo, mas assim, da gente poder se ajudar, da gente poder estar bem para que a gente possa fazer o bem. Sim. E aí essa questão mesmo de procurar trabalho, de se organizar, então se o nosso núcleo, se ali todo mundo está fortalecido, a gente consegue entregar mais. Então a gente tem muito essa concepção de que o bem, ele gera o bem, ele transforma o bem, ele age o bem, ele faz a E é a gente ficar sementinha bem. que você planta, né, e vai Vai ali. germinando e vai criando, então a gente tem muito esse propósito. Às vezes, estou mais à frente, ou Lídia, mas assim, todo mundo tem essa coordenação. Por exemplo, a Edmé, ela faz um trabalho com eu mal tenho contato com, as empreendedoras, no sentido de artesãs, porque ela está à frente, mas isso não impede que a gente tenha uma reunião, converse a respeito, traga alguma solução, né, de algo que a gente precise ali fortalecer. Então, só recapitulando, hoje vocês contam com quantas pessoas? Seriam as 10? Vocês foram Nós foi citando somos alguns 12, nomes. pronto, somos 12 pessoas, um 12. núcleo. Tá. Agora tem 3 pessoas dessas que elas só como a gente faz projeto. É mais pontual. É mais pontual e elas fazem, assim, revisão de documentos, de Entendi, projetos, faz o financeiro, a entrega para ver se está tudo certo, então elas são mais entendi. uma assessoria, e as outras 9 pessoas estão mais ligadas ali na decisão no dia a dia. E associados, que são aquelas pessoas que apoiam, de vez em quando é voluntário, quando tem um serviço a gente remunera, assim, já tem em torno de umas 20 pessoas hoje cadastrada, porque é isso, como eu falei, a gente está começando a fazer essa separação, porque a gente viu a necessidade de separarmos mesmo. Sim, Era todo mundo. Então, voluntários hoje, a gente só tem 2 voluntários. entendi. Mas a gente busca remunerar, nem que seja no valor social, os que estão conosco. Uma ajuda de De custo também, custo, né. né? O ir e vir, às vezes um lanche, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí a gente procura, porque a gente entende que é preciso, né? Ajudar. Não tem como ser só Claro, voluntário e não ter nada claro. para pagar. E vocês conseguiriam atualmente, né, assim, mensurar
quantas iniciativas, né, quantas organizações vocês já conseguiram apoiar? Meu Deus, uma boa pergunta. Nós não fechamos o balanço social de 2025. Até 2024 tinha 47 entidades sociais. Agora essas entidades elas são como é que elas foram formadas, assim, entidades sociais, 5 empresas, a gente tem lideranças e a gente põe o MEI também. E eu não chamo de liderança porque eles são mais empreendedores, então é esse conjunto. Agora 2025 eu não consegui, sei o que faço, estou em falta, não consegui fechar ainda para acrescer esse número, mas posso dizer que em 2026 a gente está com 8 entidades sociais trabalhando. Então, a gente faz um impacto que a gente precisa estar mensurando e trazendo mais isso, como experiência, né, E se mostrando você pode fazer um impacto cálculo também, que assim, você tá, né, de certa forma apoiando uma iniciativa diretamente, diretamente, sendo mas que essa iniciativa apoia e beneficia diversas outras pessoas e diversos outros territórios. Então, diretamente você está apoiando uma iniciativa, mas indiretamente você está impulsionando diversas pessoas, entendeu? E isso, todo um território. isso. Então acho que fica aí também de sugestão para vocês, né, um pouco do que aprenderam no CAIS também, de fazer esse Isso, cálculo, fazer esse sabe? cálculo, a gente está fazendo, de forma direta e indireta, quanto é que a gente impacta, a gente já consegue mensurar algumas coisas, é porque assim, como é que eu posso dizer? É comum a gente estar na prática, na vivência, ali Sim. na ponta, e essa parte administrativa a pessoa tem que gostar e querer para estar fazendo, e a gente sabe da E que é necessidade, importante, né, até quanto é para importante. captar recurso, para prestar Exatamente, conta, exatamente. E contar a história, né. Acho também. que essa parte também de vivenciar o quanto que a gente já fez, o quanto que a gente é importante, porque parando hoje a gente tem um legado que a gente deixa. Com certeza. E aí eu acho que é muito importante sim, é por isso que 2025 a gente já começou tudo, mas eu não consegui ainda concluir não, mas vou concluir para chegar a esse número, acho que agora em abril eu devo estar, concluindo. E sobre próximos passos? O que é que vocês estão pensando aí? A gente está no primeiro semestre de 2026. Quais são os planos para esse ano, para talvez 2027, enfim. O que é que vocês estão pensando de novidade, assim, para o Cogima? Cogema. Nós estamos pensando se a gente vai formalizar ou não, já pedi uma agenda, né, para que a gente possa ver isso. Eu tive uma conversa com o contador e eu fiquei muito tentada a fazer um negócio de impacto e não uma OSC, né. E aí eu vou trazer, já trouxe, já fiz umas pesquisas para que a gente possa verificar isso. Como objetivo de missão mesmo, né, onde a gente quer, conseguir continuar tentando, buscando mais clientes, formalizando a nossa equipe, porque ela deu uma guinada, assim, todo mundo está bem apto para fazer as atividades, então a gente consegue, melhorar o nosso faturamento. Esse ano vai ter que s vai a gente vai existir, a gente vai conseguir o que em 5 anos a gente não conseguiu de forma de faturamento, porque a gente está qualificado para. Olha aí. Isso é uma meta, assim, totalmente possível, porque a gente está fazendo planejamento. Do ano passado para cá, todos nós já estamos trabalhando, né, executando cada uma atividade, então a gente tem recurso para prover para a nossa família e a gente está investindo. E como um objetivo, um planejamento que a gente fez, e aí a gente veio voltou agora para o papel, é para que a gente faça uma campanha para 20 empreendedoras, que a gente possa fazer mentoria com elas, mas que a gente pudesse também dar um valor semente. Esse valor semente para que elas pudessem comprar insumos, fazer o cadastro do mês se fosse o caso, porque tem algumas que não têm MEI, tem outras que têm o MEI, mas está em dívida ainda, né, então, como é que a gente poderia fortalecer? E aproveitando, né, pedir aí quem puder nos ajudar, cooperar, a gente vai abrir aí, não é uma vaquinha, mas com um número para que as pessoas possam ajudar. Também ser mentor, trazer às vezes produtos, né, por exemplo, artesã, aí vai trazer linhas, sei lá, cola, alguma coisa nesse sentido que possa ajudar também as meninas. Na sua maioria realmente é mulheres, hoje a gente só tem um homem, a gente está fechando ali quem vai ser o grupo que vai ser beneficiado e a gente está lutando, brigando, construindo, co-construindo com elas, como é que a gente vai fazer esse trabalho para que elas possam ter autonomia. Então a gente pensa também Perfeito. fazer isso
acredito agora em abril, né, eu vou dar uma data, assim, depois desse Tá feriadão, a gente está pertinho então. lançando essa campanha, e aí a gente conta com todos vocês, né, para Pronto, que a então gente possa segura um entender. pouquinho, que daqui a pouco você fala diretamente com o público Tá, como tá, é que que é eles podem apoiar isso, essa campanha tem aí. isso, tem isso, tem isso. Então, formalização, né, tem essa campanha aí que também está É porque a chegando. formalização ela nos traz, assim, é muito bom você ter uma Sim. identidade jurídica, E né. abre muitas possibilidades também, né, tem vários editais que você só pode concorrer, né, se inscrever se você for formalizado. Isso. Então a gente sabe da importância, mas assim, é um grupo, então a gente que eu falo é todos nós, assim, decidir e realmente porque vai ter que se empenhar, né, muito mais. Hoje tem um conforto, você tá ali, vou ficar de férias, eu vou me ausentar um pouco e tem outra pessoa que substitui, mas quando está formalizado não, Sim, claro. é uma empresa, então você precisa estar realmente ali, provendo, senão as coisas não acontecem. Silvana, uma dúvida que eu fiquei, né, sobre a atuação de vocês. Eu fiquei me perguntando como é que essas organizações, né, como é que essas iniciativas elas acham vocês, assim, como é que vocês, como é que elas chegam até vocês? Então, existe algum critério de seleção que vocês fazem? Existe algum tipo de chamamento, algum formulário que vocês divulgam? É no boca a boca? É um que indica para o outro? Como é que elas, encontram o Coagema, assim? Hoje para contactar com o Cogema, a gente tem o número de telefone, é feito através de e-mail, o e-mail ainda funciona, a gente quer documentos, e também pelas redes sociais, né. O que normalmente a gente faz publicações, e as entidades, elas terminam indicando uma às outras. Então a gente participa de conselhos, a gente participa de alguns fóruns, a gente participa de eventos e a gente faz mesmo a propaganda, né. Ó, a gente faz esse trabalho, mas geralmente eu diria que 65% dos nossos clientes hoje, ou dos nossos parceiros que formalizam a nossa rede, elas são de indicação. Então eu fiz um serviço para você na sua entidade social e disse: "Olha, foi bom tudo", então a gente tem Indica. muito essa indicação, então termino conhecendo as redes, às vezes a gente não fala o nome da entidade ou da liderança, porque está ali dentro do contrato. Sim, Às vezes sim, a gente pode falar, tirar fotos e tudo mais, porque está também ali, a gente faz um termozinho de parceria, de cooperação, formaliza, mas normalmente é isso. A gente recebe propostas, a gente passa, quando é um convite para fazer algum trabalho voluntário também a gente leva para a pauta, e aí a gente vê se comunica e a gente faz. E muitos também a gente, quando é político partidário, a gente não costuma apoiar, porque a gente trabalha, né, com todas as entidades sociais, então a gente tenta ver isso. E a gente também faz muita ação social, doação também, como um coletivo, porque a gente entende que é uma necessidade, embora que a gente não trabalhe muito com assistência, assim, social no sentido de doação, né, de sim, filantropia, mas a gente trabalha sim nessa parte de cooperação, de ajuda, porque quando a gente fortalece uma entidade social, a gente fortalece toda a sociedade. Então nós claro, com temos essa certeza. consciência que quando a gente faz um projeto que, por exemplo, é de 30.000, mas ali ele está pagando a equipe, uma parte da equipe, ele está pagando impostos, ele está gerando renda para a comunidade, ele está gerando conhecimento, técnica ou o que for, e a sociedade ela fica mais igualitária. Então, como a gente trabalha com essa parte social, muitas vezes a gente faz projetos sem ganhar nada. Sim, projetista ou é um captador de recursos, existe um valor, né, percentual, a gente tem ciência disso, mas muitas vezes não dá para aplicar. Então, às vezes é uma ajuda de custo, às vezes é uma cortesia ou uma Uma parceria para estar na parceria, né. coordenação posterior, então acontece. A gente trabalha dessa forma, né, tentando ajudar, mas também mantendo o nosso cooperativismo, porque é uma necessidade da sustentabilidade, né, então a Sim. gente tem essa consciência. São 6 anos de uma longa jornada, né. 6 anos. É, Então, assim, acredito que vocês passaram por diversos desafios. sim. Se você pudesse citar o principal desafio que vocês encontraram ou que vocês enfrentam até hoje, qual seria? Tem um desafio que eu fiz essa pergunta para nossa equipe. E elas disseram que, assim, o fato da gente não ter uma sede hoje, já tivemos, uma aqui no centro e uma outra em Olinda, isso dificulta muito.
porque é muito bom a gente ter um local para chamar de seu. Então hoje é um desafio que, eh, estamos já amadurecendo e pensando que se no segundo semestre a gente consegue ter o nosso cantinho novamente, porque a gente se encontra, a gente tem 3 entidades parceiras que cedem o espaço para a gente, então quando tem uma reunião, uma atividade, a gente está lá, mas não é nossa. Então tem essa necessidade, principalmente porque a concepção, a mudança, ela foi também atualizada, né, ela está com uma outra formação. Então, nesse sentido, tem uma necessidade. Eu confesso que não é minha, mas é nossa, Sim, entende? É nossa, de termos um espaço para que a gente possa chegar, trazer, levar alguém, propor treinamento, conhecimento. Então, a gente tem essa necessidade, e aí, a partir do próximo semestre, a gente está buscando. Esse é um desafio hoje, ele é real, mas um outro desafio é assim, a gente não ter muitas vezes a gente queria ter recursos para fazer determinadas coisas, a gente não tem. Não falo de dinheiro, eu falo de, às vezes, até bem material, de não ter um fotógrafo para uma ação que a gente vai fazer e a gente vai ter que fazer. Às vezes não ter aquele lanchinho para no final de um encontro, uma reunião. Então, como todas as outras entidades sociais ou movimentos sociais que vêm trabalhando, entende que é muito difícil, às vezes, a gente manter a nossa casa bonita ou organizada, acolhedora, né? organizada nesse sentido. Então, os desafios são muitos nesse sentido. Não tive muito desafio de ponta, porque sempre foi em parcerias. As ações que a gente fez de rua ou de conscientização sempre foi muito em parcerias. Então, não tem essa experiência, essa vivência para trazer, mas os nossos desafios são comuns a qualquer uma outra entidade social. Entendi. Bom, sonhar não custa, né? Não, 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 Então, não. agora que a gente falou sobre desafio, vamos falar sobre sonho. Qual é o sonho da Silvana para o Kojima? Sinceramente, eu gostaria muito que um dos meu sonho pessoal para o Cogema é que uma ou 2 pessoas assumam total responsabilidade e eu ficasse mais como uma consultora do Cogema. Acho que tem que passar, a gestão maior, né, assim, isso é um sonho. Mas ao mesmo tempo, tudo tem o seu tempo e Sim, é gradativo o aprendizado, o amadurecimento, o conhecimento. E hoje a equipe ela está muito madura. Eu falo com muito orgulho, de dizer que crescemos, entendem? E aí esse crescer talvez não precise separar. Então o sonho nosso hoje, como coletivo, é que a gente seja um pouco maior e que a gente possa atender, porque esse gostinho do social, essas coisas a gente não quer deixar. E isso é muito importante, isso me orgulha, porque é muito bom quando a gente olha para uma pessoa e saber que ela não só pensa nela, ela pensa no todo, sabe? Que é muito importante a gente saber dividir, a gente saber cooperar, que daqui a 2 meses, 3 meses eu vou estar numa ação, eu vou ser voluntária de uma grande ação, sabe? Se eu tiro essa roupa agora e não quero mais, tem outra pessoa que vai botar no brechó, no bazar ali, vai. Então, faz a gente ser um diferencial, faz a gente ser muito mais importante como pessoa, sim. como fazendo parte desse ecossistema, fazendo parte, da sociedade, sabe. Tentar ser exemplo para você, eu acho que não é tanto para mãe, filho, esposa, mas assim, você parar um pouco e pensar: "Eu sou uma pessoa que busco, tento ser o melhor de mim. Talvez não agrade a ou a B, mas isso não é importante, porque é sobre eles e não sobre mim ou sobre a gente". Então a gente tem muita consciência, muita maturidade, e o nosso sonho é a gente ser maior do que nós somos, mas com vamos fazer com responsabilidade, sabe, com condição, Expandir, mas de forma estruturada, né? De estruturada. forma organizada. Esse a gente tem que pensar até julho se a gente vai realmente se formalizar ou não. Isso por quê? Porque aí não tem mais discurso. "Não vou" e pronto, ou Sim. "vou" e é isso, E é esse para valer. ponto para valer, porque não tem mais como ficar pensando. E uma outra coisa é ter o nosso espaço. E dos sonhos, eles são muito talvez seja pequeno para alguns, mas eles são grandiosos para a gente, porque Nada. nós já tivemos a nossa sede, hoje a gente não tem, mas trabalhar em cooperativismo, trabalhar em cooperativa em rede também fortalece, porque a gente não está sozinho e a gente tem muito isso. É muito bom a gente saber que aqui tem um espaçozinho que eu posso usar, que eu posso chamar de meu, né? Então é isso que nos fortalece, deixa a gente grandioso, que não precisa ter um canto, mas a gente sabe que para a gente prover mais, construir mais e dar mais qualidade ao nosso serviço, essa importância, a gente tem essa consciência, eu já estou convencida disso enquanto grupo,
E é isso, não tem nada daqui a 5 anos, a 10 anos, não quero parar, não queremos parar. Então daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai se encontrar, em algum momento da vida fazendo talvez muito mais do que a gente faça hoje, Com talvez com um certeza. pouco mais de qualidade, talvez fazendo de uma forma diferente, mas que tenhamos essa consciência de estarmos fazendo um pouco, Com mais musculatura, muito mais, mais né, braço. mais braço. Então hoje que a gente seja um pouco maior do que nós somos hoje, mas esse maior não é de grandiosidade, mas maior de qualidade, eu diria isso, mais assim, acho que é isso. Silvana, agora eu queria falar sobre uma foto que você nos enviou, né? A gente pediu que você enviasse uma foto que representa um momento marcante, um momento especial para vocês. E você nos enviou essa daqui. E eu queria que você me falasse sobre esse momento, sobre esse dia, o que é que ela representa para vocês, como é que foi? Tá, essa foto ela é recente, ela foi de Janeiro Branco, essa foto ela foi tirada ali no Parque 13 de Maio, onde nós fizemos uma ação, de conscientização, né, então levamos uns mimos como, escaldapés, livros, algumas mudas de planta, chá, para que as pessoas, pudessem ali ela pegar e nessa parada, nesse momento, a gente conversar um pouco da importância de quanto ela é importante para a gente. Então, a gente foi se doar ali, né, nesse sentido de poder, ser especial para alguém, e teve famílias, e teve pais, sabe, teve moradores de rua, pessoas que frequentam o parque, mas, foi muito significativo porque com exceção de uma pessoa ali, todo mundo estava meio que doente mentalmente, assim, com algum Sim, processo, precisando de uma precisando de uma escuta, escuta de um e a gente foi se cuidado. doar. Então, muitas vezes não é sobre eu, mas é sobre a gente, né, então vai mesmo, vamos se fortalecer. Então, a gente fez uma oração dizendo, que a gente consiga doar o que eles querem, porque a gente sabe que a gente precisa. E foi bem isso. Então ela é muito significativa nesse sentido, que por mais que a gente eu vou falar de mim, né, então assim, eu tô com minha mãe e meu dodó, então eu disse: "Não, não estou com condições de ir, eu não vou ser o melhor, mas não, eu vou, porque lá eu vou estar inteira". E foi isso. Então, o que a gente pôde, a gente ganhou abraço, sabe, a gente ganhou palavras, Vejo muitos livros a aqui gente também. indicou, assim, não 180, mas a gente indicou para que as pessoas fossem tirar documentação, sabe, procurasse psicólogos. Sim, Então teve importante. muito essa conversa, foi amanhã e tem sim livros. Tudo que a gente faz, a gente tenta, doar um pouquinho. Então tem alguns livros bons aí, teve balinhos, não sei nem onde é que estão, mas tem é nesse sentido, é ali no parque, botar aqui nessa mesa, certo, algo e os meninos ali: "Ó, tira o que você quer, o que precisa". Tem gente que não quer ouvir, mas aí pegou, teve gente que não quis tirar foto, mas tudo bem, o importante é que a gente estava ali, que eles sabiam Sim. que poderia contar conosco. E não foi divulgação do nosso projeto, foi naquele momento de sermos nós, do projeto, fazendo uma ação, né. Então essa ação voluntária ali, ela foi muito marcante, Acho que porque tanto para quem está recebendo, mas que para quem também está doando, quem né, está esse tempo. doando, da outra vez a gente fez, já tinha um violão, essa já não. Então assim, ela vai modificando, mas a gente não se permite não fazer, Sim, porque a gente sabe da importância, claro. né. É aquela Eu gosto muito dessa frase que assim: "Se você quer um sorriso, acho que você tem que dar primeiro". E aí é involuntário, né. Eu acho que isso é muito positivo. Então às vezes você está com sede, você perguntar se: "Você está com sede? Então eu pego água para mim e para você", entende. Então, são pequenos Sim, atos, atitudes ali que acho você que vai é olhar mudando. para o outro, né, Olhar para o outro, mas entender não é o um olhar outro. atento, né, um olhar Uhum. sensível. Eu Isso, acho que a isso, palavra seria sensibilidade, porque às vezes isso, você tá até vendo o outro, mas você não enxerga o outro, isso. você não tem Não, essa sensibilidade, não. sabe. É. Então eu acho que hoje em dia assim, sempre foi, obviamente, mas principalmente no momento em que a gente tá vivendo, nessa era digital, né, Muito do imediato, né. é Tudo uma rápido, uma tudo geração também muito ansiosa também, então é isso. tudo muito imediatista, É, é tudo muito virtual, então essa coisa do tocar, né, do é. tato, do Isso, cuidado, do isso. olhar sensível, eu É. acho que a gente acaba perdendo um pouco na rotina corrida, Isso, né, que isso, a gente tem, e isso. a gente acaba esquecendo também de
não, a gente tá aqui, a gente é carne e osso, a gente, sabe, a gente vive em sociedade, a gente precisa olhar para o outro, a gente É, precisa cuidar do outro, é. porque Você traduziu bem, é um resgate, sabe? É um resgate, é um traduzir resgate. bem. Traduziu, um resgate. É uma foto atual, simples, num parque, mas assim, ela traz Mas que isso, tem sabe? grande significado. É, porque ela está em rede, ela está com pessoas, sabe? Ela está livre. De certa forma, a gente busca a liberdade e quando a tem, não sabe. A gente quer um amor e quando ele está, a gente o joga fora, né? Então, a gente tem dinheiro aí, tudo. Então, você valorizar e você ser valorizado por algo pequeno, mas que de importância grande. Acho que faz essa diferença. Perfeito. Silvana, agora eu queria que você falasse para quem está nos Sim, assistindo. Finalmente chegou o momento de falar quais são as formas de apoiar essa causa. Seja com recurso financeiro, seja com doação de algum tipo de material, seja com voluntariado, a campanha que você citou também. Então, quais são as formas de abraçar essa causa? certo. Vou fazer 2 pedidos. Tocar no coração dos voluntários, a gente precisa, todas as entidades sociais, todos os movimentos sociais precisam de voluntário. Então, você que está aí estudando, que você tem um tempinho, sabe, de forma online ou presencial, ajude. E a gente também, a gente pode indicar entidades sociais que têm necessidade, esse é um ponto. E a gente do COSGEMA, nós estamos fazendo uma campanha essa que vai ajudar a cooperar 20 artesãos. Essas artesãos a gente pretende nesse projeto, que vai ser lançado agora, em abril, né, é que a gente possa, fazer essa mentoria para 20 artesãs e a gente possa propor para elas uma semente, um valor semente, para que elas possam se formalizar ou pagar o valor que ela tem do mês ali atrasado, que possa comprar insumos, que elas possam participar de feiras. Então a gente está fazendo essa seleção e aí a gente conta com vocês, a gente vai deixar o número aqui do Pix, o telefone da gente, a nossa rede social, para que você possa, ser essa pessoa que multiplique o conhecimento e que fortaleça as artesãs. Fortalecendo, a gente está fortalecendo também a sociedade. Divulgou o Instagram? Instagram, sim, Instagram é Coogema, é Coogema. É só Perfeito. isso. Então são N formas de apoiar, né, Silvana? Sim, Não tem sim. desculpa. Não, não. Vamos embora. Estamos finalizando o nosso episódio de hoje. Foi uma Ai, conversa muito bacana. E eu queria muito te agradecer pela presença, obrigada. por compartilhar um pouco da sua história, um pouco do seu sonho também, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala da nossa iniciativa, a gente está falando de um sonho nosso que É um nasceu de uma dor. É um filho, filho, né? é um filho. Nasceu ali de uma dor que a gente desenvolveu uma solução e que hoje a gente está ali no trabalho de formiguinha, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente também sabe que é muito importante, né? Não só para a gente, mas para tantas pessoas que são beneficiadas através dessa sua iniciativa. Isso. Então, Silvana, eu queria te agradecer mais uma vez e queria te parabenizar também pelo trabalho, né, que você aí junto com todo o seu time vem desenvolvendo há 6 anos, né? Quase uma longa jornada Longa aí. jornada, é Então, verdade. parabéns, que você Obrigada. continue firme e forte. Como eu falei, você não consegue, nesse momento atual, mensurar, né, em números, mas eu tenho certeza que você lembra de cada iniciativa em que você apoiou, em que você ressignificou, em que você deu um novo sentido ali para ela, formalizando, apoiando com alguma documentação, com algum projeto específico, e que hoje estão aí firmes e fortes graças a vocês também. Então, às vezes a gente não consegue mensurar em números, mas a gente tem lembranças, né, recentes de que a gente transformou a vida do outro. E eu acho que esse é o maior legado em que vocês deixam, assim, a transformação que vocês conseguem observar e tocar, né, que está perto de vocês. E como eu falei, quando você transforma ali, quando você apoia uma iniciativa diretamente, você também está apoiando indiretamente todo o território, todos os beneficiados daquela iniciativa que através de vocês foram apoiadas. É verdade. Eu agradeço em nome da minha equipe, né, em nome das pessoas que confiam no nosso trabalho, de estarmos aqui hoje contando essa história. Obrigada mesmo. Valeu. A gente se vê no próximo episódio, mas até lá, fica de olho nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @Rede Muda Mundo. Até a próxima, mas segue também o Coagema. Isso, esperando. Tchau, Obrigada, pessoal! tchau.